Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, em nome do reino e de Jesus, eu me achei na ilha de Patmos. Estando em espírito eu pude ouvir por detrás de mim a voz do Senhor. Ao som de trombeta tudo que vi, as 7 igrejas eu escrevi. E quando, Senhor, eu vi, a seus pés caí, como morto fiquei. Mas pondo sua mão sobre mim, ele disse assim: não temas, eu sou. E quando, Senhor, eu vi, a seus pés caí, como morto fiquei. Mas pondo sua mão sobre mim, ele disse assim: não temas, eu sou. Eu, João, vosso irmão, escreverei as coisas que são. Eu, João, vosso irmão, escrevo as coisas que acontecerão. Bom dia, meus amados irmãos. É com imensa alegria que a gente divide esse espaço nesta manhã de domingo com cada um de vocês, membros da Igreja do Calhau, da Igreja Presbiteriana do Calhau, e cada um de você que está conosco nessa manhã, acompanhando pelo nosso canal do YouTube IP Calhau. Nós cantamos uma canção que é baseada no texto bíblico que iremos compartilhar com os irmãos nessa manhã, o texto de Apocalipse 1, versos de 9 a 19. E nessa passagem específica, ele trata da visão de Jesus glorificado. O título dessa manhã que nós desenvolvemos é Você vendo Jesus glorificado. Nesse momento, nós iremos ler com vocês esses versos, onde você pode acompanhar aí na exibição também dos slides e na sua Bíblia. Apocalipse 1, versos de 9 a 19. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito como uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como a chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Meus amados irmãos, diante desse texto, que tem por prefácio na sua Bíblia
A visão de Jesus glorificado, e o nosso tema sendo Vendo Jesus glorificado, algumas perguntas de cunho retórico e reflexivo cabem para nós neste momento. Faço junto com vocês. Qual é a visão que mais te alegra? Qual a visão que mais me alegra? Qual a visão que mais nos alegra? Tem algo que a gente gosta muito de ver? Será que a gente se alegra com aquela mesa farta, com uma comida deliciosa? Será que a gente se alegra em ver o nosso nome elencado nos quadros de quem foi aprovado no certame público? Será que a gente se alegra em ver que o nosso time foi campeão do campeonato? Qual é a nossa alegria? Temos momentos de alegria, temos visões de alegria. Qual seria a sua? Qual seria aquela que mais lhe impacta o coração? Em qual lugar agora, não só a visão, mas em qual lugar temos as melhores visões? Será que as melhores visões são num pasto verdejante, num cruzeiro, a bordo de um grande navio? Será que as melhores visões são dentro de um shopping center? Será que as melhores visões estão em algum lugar específico? Terceira pergunta, lugares ruins trazem maus pensamentos? E quarta pergunta, lugares bons nos permitem boas coisas? Será que boas e más visões têm a ver com lugar? Tem a ver com hora, com momento? Fica para nós a reflexão. E eu continuo na série de perguntas reflexivas e agora com algumas respostas. Meus irmãos, será que eu e você temos a correta visão de Cristo? Lembre-se do tema. João na ilha de Patmos, exilado, sofrido, apenado, condenado, teve uma visão de Jesus glorificado. Você e eu temos visto este Cristo glorificado? Aliás, a nossa visão é torta, turva, camuflada, opaca? Qual a visão temos de Cristo? Eu respondo a você. Eu quero dizer para você nessa manhã, dentro da igreja, e se isso aqui fosse uma celebração, e é para ser encarado assim, Jesus é o noivo da igreja e vem até ela revestido de glória. É preciso que a gente tenha total percepção e consciência do papel de Cristo para a igreja. Ele é o noivo. Ele é o noivo. Ora, se Cristo é o noivo, nós chegamos à segunda pergunta de forma interessante. Qual o nosso papel e o de Cristo na igreja? Ora só, se Cristo é o noivo, nós somos quem? A noiva. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Esses são os papéis na igreja. Às vezes, quando estamos diante de um casamento, tem ensaios para o casamento, né? E aí tem um cortejo. Quem é padrinho entra em determinada hora, quem é madrinha, quem são os pajens, quem são os pais da noiva, quem são as famílias do noivo, o noivo, a noiva. Pois é, nesse momento a gente precisa saber exatamente qual é o nosso papel. Você, meu irmão, juntamente comigo, somos noiva de Jesus Cristo, é o noivo. Ora, isso nos remete à terceira pergunta nessa segunda série. Como noiva, temos honrado o nosso noivo? Qual de nós não ficaria extremamente sensibilizado em saber que uma noiva desonrou o seu noivo na semana do casamento? Ou durante o casamento? Qual de nós ficaria feliz? Quem é que gostaria de ouvir essa história? Ninguém. A pergunta para nós é o seguinte: nós temos honrado o noivo que é Jesus Cristo, sendo nós a noiva? Eu respondo a você, é preciso zelar pela aliança e pelo nome que nos foi dado. Meus irmãos, eu não sei, é impossível talvez a câmera se aproximar, mas aqui em minhas mãos tem uma aliança. Tem uma aliança. Essa aliança foi colocada em meus dedos na época pela minha noiva. E quando eu olho a aliança, eu vejo um nome dentro dela gravado. Tem um nome aqui, ó, Daniele. Daniele era minha noiva. Eu preciso, dentro do meu matrimônio e do meu relacionamento com a minha noiva, honrar esta aliança.
ela colocou a aliança no meu dedo, eu a recebi, e eu preciso honrar. Meus irmãos, no contexto espiritual é exatamente o que aconteceu. Nós não éramos povo, mas Ele nos fez povo de Deus. Ele colocou uma aliança em nossos dedos, colocou uma aliança e gravou o seu nome santo nela. É preciso que a gente olhe para a aliança espiritual que foi firmada conosco. Foi sim firmada. Jesus nos deu uma aliança, o Senhor Deus nos deu uma aliança, firmou uma aliança na eternidade. E é preciso que a gente zele por essa aliança e pelo nome que Ele deu a nós. Nos fez povo santo, povo de sua propriedade. Por último, meus irmãos, fica a pergunta reflexiva: estamos preparados para nos encontrar com esse noivo? Mais uma vez, lembrando do casamento. Vocês já viram quanto tempo uma noiva se prepara para o casamento? Ela passa o dia se preparando e ainda chega atrasada na igreja. Porque quer estar bela, irretocável, irrepreensível. E a entrada é esplêndida. Todos se levantam na igreja para olhar a noiva. Eu quero dizer para vocês, você tem se preparado para encontrar Jesus? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Cada vez que você entra na igreja, eu queria dizer para você que Ele é o noivo dentro da igreja. Ele está vendo você entrar por essa igreja, como noivo aqui na frente deste púlpito. Noivo na frente deste púlpito. Ele está lhe vendo adentrar na igreja. Quantas vezes entramos na igreja de forma não muito desejável? Será que nós estamos devidamente apresentados para entrar na igreja, nesse encontro majestoso com o nosso noivo? Fica a nossa pergunta. É preciso que a gente cuide e zele pelo nosso processo de santificação. Eu quero continuar com vocês, meus irmãos, falando o seguinte: diante de tantas dificuldades em saber qual o melhor lugar para ter a melhor visão, será que temos a melhor visão? Será que estamos preparados? Eu queria dar uns detalhes sobre a situação do apóstolo João. O apóstolo João, você pode acompanhar no slide. Agora ele pode subir esses slides e deixar você vendo na tela mesmo. Detalhes sobre o local da visão e motivação do exílio. João foi banido para a ilha de Patmos. Essa ilha de Patmos era uma colônia penal romana, onde se exilavam prisioneiros políticos. Todos perdiam seus direitos civis e a posse de seus bens. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar nas minas daquela ilha, vestindo-se de trapos. Com João não foi diferente, não. João foi condenado a tudo isso por amor à palavra de Deus. O apóstolo foi preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Provavelmente ele foi acusado de subversão pelo governo da Ásia por pregar o evangelho e testemunhar do senhorio de Cristo, no tempo em que o imperador Domiciano arrogava para si o título de Senhor e Deus. Meus irmãos, a verdade é que João vivia um momento péssimo. Estava ruim, ele estava sendo perseguido. Nós, muitas vezes, não conseguimos nem sustentar a informação de que somos povo santo, somos cristãos. Se alguém pergunta, você é crente, você é cristão, você fica meio que titubeando. João pregava abertamente e por isso foi condenado por pregar. Será que já chegamos a esse ponto em nossa sociedade? De quando falarmos de Cristo sermos perseguidos, sermos presos? Eu não sei, meus irmãos, você pode responder isso no íntimo do seu coração. Mas muitas vezes nós nos sentimos acuados e constrangidos para defender pontos que nos diferem na sociedade. João não teve esse medo, por isso mesmo foi exilado. Era o único apóstolo vivo, com dificuldades na visão, quase cego, mas teve a maior e mais encantadora de todas as visões. A experiência foi riquíssima de João na ilha de Patmos. O reverendo Hernandes, quando descreve essa visão de João na ilha de Patmos, ele fala da revelação recebida pelo apóstolo e ele a descreve dessa forma: João achou-se em espírito. Apesar de João estar fisicamente em Patmos naquele dia do Senhor, achou-se também em espírito. A ilha do exílio transforma-se em porta do céu. Em Patmos, ele enfrentou a dor do exílio.
mas em espírito ele entrou na sala do trono. Em Pátimos nós sofremos, mas em espírito nós reinamos. Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. Em Pátimos, João tocou o outro mundo. Não importa as circunstâncias, se você está no palácio ou na favela. O Todo-Poderoso pode sempre nos tocar e nos levar ao seu trono. O lugar do exílio tornou-se a antessala da glória. Por isso o prefácio, a visão de Jesus glorificado. Você e eu precisamos estar vendo Jesus glorificado. Meus irmãos, eu quero adentrar os pontos principais da nossa fala nesta manhã. Eu quero dizer que quem recebe a visão da glória de Cristo preserva a sua identidade, espiritualidade, a sua responsabilidade e a sua humildade. Não tem como você ser um cristão, ver o Cristo glorificado e não preservar a sua identidade, a sua espiritualidade, a sua responsabilidade e a sua humildade. Vamos trabalhar cada um desses pontos. Meus irmãos, vocês podem observar o slide que está posto para vocês nessa hora. Observem bem que tem uma carteira simulada de identidade. Olhem no canto dela que a assinatura do seu titular tem Apóstolo João. Tem lá a sua digital, né? E a foto não poderia ser outra. Não pode ter a nossa face. Diante de Deus não tem face humana. Tem homens quebrantados. Observem que a foto tem alguém aos pés da cruz. Meu irmão, você e eu precisamos estar aos pés da cruz. Se a nossa identidade espiritual, celestial, fosse emitida agora, sabe qual era a foto que ia aparecer? Nós aos pés da cruz. Igual está aí. A filiação, meus irmãos. João, eu e você somos filhos de Deus. Somos também irmãos de Jesus. A nossa naturalidade, nós somos cidadão do céu. A nossa data de nascimento, nós temos um novo nascimento, no dia que o Senhor nos regenerou. E quem assina, quem é o diretor? Quando a gente fala assim, com a sua identidade, SSP Maranhão, né? Quem é o diretor da Secretaria de Segurança que emitiu sua identidade? É o diretor. Aqui o diretor é o eu sou. Deus se define como o eu sou. Quem é que tem toda a autoridade para dizer assim, se eu chegar aqui e perguntar para você quem é você, como é o seu nome, para o reverendo Antônio, ele vai dizer Antônio Fontes. Se ele perguntar para mim como é o seu nome, eu vou dizer Saulo Azevedo. E quem pode perguntar para Deus quem é você, ele diz eu sou. O eu sou. Você pode dizer que você é o eu sou? Só Ele, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, a identidade é algo importantíssimo a ser preservado. Quem vê a glória de Jesus preserva a sua identidade. A identidade ela deve ser preservada num tripé importantíssimo: identidade social, identidade relacional e identidade funcional. João preservou todas as esferas da sua identidade. A sua identidade social foi preservada quando João se identificou como alguém que tem comunhão e intimidade com os seus, os crentes da Ásia. Ele se autodenomina irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Isso está dito logo no verso 9. Apocalipse 1, verso 9, você pode acompanhar. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Você vê que ele tem 3 aspectos. Ele acompanha na tribulação, no reino e na perseverança. Meus irmãos, identidade é assim. As pessoas se relacionam com os outros. A identidade social é onde João estava envolvido. Ele estava envolvido com os seus irmãos. Nós temos envolvimento com os nossos irmãos? Fica a nossa pergunta. Em nossa identidade nós temos certeza de quem somos filhos, de quem somos irmãos? Temos ideia de pertença da nossa família? Precisamos lidar com isso, porque João fez isso muito bem. Em Atos 14, que foi registrado pelo apóstolo Lucas, você pode acompanhar também essa leitura, e certamente você vai ter uma ideia
de como em Atos ele descreve o momento em que os apóstolos têm essa ideia de que existe uma tribulação, existe uma dificuldade a ser vivida, existe algo a ser enfrentado, mas só que isso, ele é passado e vivido com comunhão, com identidade e com envolvimento que cada um deve ter com o outro. João não perdeu isso, apesar de viver uma situação adversa. Ele estava o quê? Ele estava num sítio? Ele estava num retiro? Ele estava num spa? Não. João estava condenado e exilado na ilha de Patmos. Como lemos no início, João passou por sofrimentos que nós sequer conhecemos. Ele enfrentava e trabalhava forçadamente nas minas. O momento era totalmente atípico. Mas mesmo com toda dificuldade, ele escrevendo essas cartas ao irmão, porque recebeu de Jesus o comando para escrever as cartas, ele escreve se identificando. Quando você escreve uma carta para alguém, você se identifica. E ele se identificou como quem? Eu, irmão vosso, companheiro, eu estou aqui acompanhando vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Meus irmãos, nunca percamos a noção de identidade, a identidade social que nós temos. A identidade também relacional também não foi perdida por João. Você vê que no Apocalipse 1 também, mais uma vez, ele coloca não se sentindo melhor do que seus irmãos, nem se enaltece por ter recebido uma auto-revelação. Ele recebeu como servo. Logo o capítulo 1 e o verso 1 diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Enviando por intermédio do anjo, notificou o seu servo João. A notificação de Deus não foi para o apóstolo, para alguém que exerce um senhorio sobre os demais. Eu não mandei para o meu diretor, para o meu supervisor, para falar com o subalterno. Não existe hierarquia entre eles. Ele se colocou como igual. Ele estava recebendo uma revelação espiritual na ilha de Patmos do próprio Cristo, mas não se sentiu melhor que seus irmãos. Meus irmãos, eu recebi um recado aqui que foi para mim e para vocês. Eu, irmão vosso, na tribulação, no reino e na perseverança. Nós entendemos isso e por isso estamos numa identidade relacional. Eu sou socialmente envolvido com vocês e me relaciono intimamente com vocês. Estou intimamente ligado a todo o sofrimento que vocês passam. Isso foi o que João falou. E nós não podemos perder isso de vista. Meus irmãos, por fim, não só a identidade social e relacional, mas uma identidade funcional. João não só sabia a sua função ali na sociedade, entre os seus irmãos, não só sabia se relacionar com seus irmãos, mas também sabia qual era a função que ele tinha que desempenhar. A condição de porta-voz de Deus nunca anulou a condição de irmão, de coigual, que João tinha. Se nós observarmos, o próprio Evangelho de João, lá no capítulo 16, 33, ele registra algo que o próprio Deus colocou para ele, mais uma vez como porta-voz, ele dizia isso nas palavras de Cristo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não percamos nunca a noção de identidade social, relacional e funcional. Devemos saber quem somos na sociedade, como João sabia. Devemos nos relacionar com nossos irmãos na sociedade. E devemos saber qual a nossa função na sociedade. Meus irmãos, eu disse que todo cristão que vê a glória de Jesus sabe preservar a sua identidade. Mas não só a sua identidade, o segundo ponto é a espiritualidade. Não há cristão que não preserve a sua espiritualidade. Apocalipse 1:10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Meus irmãos, o verbo achar aí foi escrito em primeira pessoa por ele, dizendo: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz. Somente estando em espírito
conseguimos ouvir a melhor voz, a voz sonora, a voz que nos guia, a voz que nos orienta. João estava em espírito. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. Isso está escrito em João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo, eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm cuidado e guardado a tua palavra. Se Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, e isso está escrito em João 17:6, por outro lado, no Apocalipse, é o Pai quem revela Jesus. Apocalipse 1, mais uma vez, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Meus irmãos, espiritualidade é algo que deve ser mantido por todo aquele que tem a visão de Jesus Cristo glorificado. Eu não posso me afastar e flertar com o perigo das ofertas do mundo. É preciso que, mesmo na situação mais adversa, mesmo na pandemia, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nos problemas de ordem familiar, financeira, trabalho, qualquer coisa, se você perder o foco da sua espiritualidade, certamente o abatimento virá. João tinha tudo para estar bem distante de Deus, por causa do nome de Deus e do Evangelho de Jesus. João estava condenado. Alguém aqui quer assumir isso para você? Eu quero pregar. Meus irmãos, mas se você pregar, você vai ser preso. Não, mas eu quero assim mesmo. Foi exatamente o que João fez. Nós estamos preparados? Muitas vezes a gente sai cantando músicas assim, né? Que a gente pode abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos planos. Queremos dar nossa vida por Jesus, mas na hora que a guerra começa lá fora, todo mundo corre. João não correu. Ele pregou e foi preso. Foi exilado. Foi feito trabalhador forçado nas minas. Mesmo assim, ele se submeteu e achou-se em espírito quando ele ouviu grande voz por detrás dele. Quem vê o Cristo glorificado sabe preservar a sua identidade e sabe preservar a sua espiritualidade. O terceiro ponto nos traz ao entendimento de que não só quem vê o Cristo glorificado sabe preservar a sua identidade e a sua espiritualidade, mas também sabe preservar a sua responsabilidade. Agora Apocalipse 1:12. Apocalipse 1:12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Observem a força do verbo voltar. Isso está nos slides, você pode ver. Voltei-me e voltando. Meus irmãos, quando a gente volta, é porque algo importante ficou. Eu tenho certeza que qualquer um de nós que sair de um ambiente e deixar um pertence seu, e se notar e se perceber disso, ele certamente vai voltar. João se descreveu na ilha de Patmos, sofrendo, quase cego, apanhando, trabalhando forçadamente. Ele ouviu grande voz por detrás dele e voltou. Voltou. Se ele voltou é porque algo era importante. Soube dar importância. Eu queria falar com vocês sobre esse termo responsabilidade. Alguém já se atentou por que significa responsabilidade? Vocês já pararam para perceber que tem algo quase como responder? Quem responde é porque dá atenção. Você tem respondido à voz que você escuta? Aliás, muito preocupante, né? Porque se a voz que você está escutando é a voz errada, é um problema. Para que você escute a voz certa, você tem que ter a identidade de cristão. E você tem que manter a sua espiritualidade. E então você vai ter responsabilidade. Responsabilidade vem do latim responsus. Responsus é o particípio passado do verbo respondere no latim. E esse
prefixo ré, ele quer dizer de volta, para trás, responderes, garantir, prometer. Você tem garantido e prometido alguma coisa ao Senhor? Temos condições de manter nossas promessas a Deus? Meus irmãos, a lição de hoje é associada à experiência de João na ilha de Patmos. Ele estava sofrido, mas guardou sua identidade, guardou sua espiritualidade, e agora está guardando a sua responsabilidade. Quantas vezes, meus irmãos, você está caminhando pela rua, ouve uma zoada, um som estranho, um pedido de socorro, mas você segue, você não volta, você não responde aquilo, você segue o seu caminho. João poderia ter seguido o caminho dele? Ele não já estava penado? Não já tinha sofrido por esse evangelho? Para que ele ia responder uma voz estranha, turbulenta? Não. Poderia não fazer. Quantos de nós, quantos de você que está me ouvindo nessa manhã, meu irmão? Quantas vezes você ouviu uma voz e disse, não é hora de atender não, tenho mais coisa para fazer. Eu não vou responder, eu não vou voltar atrás. Pois João voltou para ver quem falava com ele. E voltando, teve grande visão. Meus irmãos, em último lugar, se você é alguém que vê e está vendo o Cristo glorificado, você certamente sabe preservar a sua identidade, tanto a identidade social, tanto a identidade relacional, quanto a identidade funcional. Também sabe preservar a sua espiritualidade, também sabe preservar a sua responsabilidade. E por fim, se você vê a glória de Cristo, você preserva a sua humildade. Meus irmãos, Apocalipse 1,17 nos traz a certeza escrita de que quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Meus irmãos, como acabamos de ver nesse slide demonstrado, a leitura bíblica, João, quando ouviu aquela voz, tendo identificado a sua sonoridade, a sua potência, a sua força, a sua majestade, ele caiu a seus pés e caiu como morto. É preciso que a gente tenha a ideia de que a queda como morto faz todo sentido. Por acaso vocês não conhecem outros tipos de queda por aí? Não tem gente que gosta de cair simulando alguma coisa? Eu não vou dizer os nomes dos cai-cai. Mas João, quando caiu, ouvindo a voz do Senhor, caiu como morto. Caiu com temor, tremor e fervor. Meus irmãos, humildade é embasada nesse tripé mesmo. É com tremor que se ouve a voz do Senhor. É com temor que se ouve a voz do Senhor. É com fervor que se ouve a voz do Senhor. E se é um servo humilde. Na perspectiva da oitiva de João, da voz de Deus, da voz de Cristo, com tremor, João demonstra absoluta humildade e profundo quebrantamento quando ele vê e cai a seus pés. Meus irmãos, quem serve ao Senhor com tremor, não pode se esperar dele outra atitude, senão quebrantamento. Quem treme, se quebra. Não existe ser altivo, pedra intransponível diante da voz de Deus. Quando Deus fala com você, você pode ter certeza que essa voz vai perfurar seu coração e vai lhe tirar esse coração de pedra e colocar um coração novo de carne aí. Porque é com tremor que se vê o Cristo glorificado. É com humildade. Também com temor se ouviu e se ouve a voz do Senhor, como fez João. O mesmo João, apóstolo que andou com Jesus lado a lado no apostolado, agora
na ilha de Patmos, cai como morto aos seus pés. É com temor. Quem teme, cai. Quem teme, tem reverência. E também, não só com temor, mas com fervor, a vida de piedade e fé de João o permitiu experienciar um dos mais emocionantes capítulos da história bíblica. Meus irmãos, sobre a humildade eu tenho que dizer a vocês, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, diz Tiago 4,6. Por isso, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, diz Salmos 2,11. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que temor e tremor são palavras tão assim sinônimas que eu não faço sentido por diferenciar isso. Ora, Salmos nos lança a luz sobre isso. É preciso que a gente sirva ao Senhor com temor, é com sabedoria. Provérbios nos diz, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quem teme, o faz e serve ao Senhor com sabedoria. E a gente se alegra no Senhor com tremor. Salmos 2,11. Repito, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Isso é ser humilde diante da presença de Deus. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós, assim disse o apóstolo Paulo aos crentes em Coríntios. Meus irmãos, eu quero dizer para você, nesta manhã de domingo, é preciso refletir sobre nossa pequenez diante de Deus. A ponto de, assim como João, percebemos que diante de um ser tão grandioso, não se espera outra atitude senão humildade, reverência e honra. Frente à glória de Deus não cabe orgulho, não cabe presunção, não cabe altivez. Tal como João, outros personagens viveram tudo isso. Isaías, quando teve também a grande visão glorificada da presença de Deus em sua vida, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso está em Isaías 6,5. Assim também fez Ezequiel, assim também fez Daniel, assim também fez o apóstolo Pedro, assim também fez o apóstolo Paulo. Ezequiel 1,28, Daniel 8,17, 10, 9, 11, Lucas 5,8 e o registro de Atos, que é Paulo, o apóstolo Paulo, quando ainda se chamava Saulo, ouviu a grande sonora voz, tal qual o apóstolo João ouviu na ilha de Patmos: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz foi penetrante, ele caiu também, cego, e caiu como morto. Meus irmãos, João esteve na ilha de Patmos, vendo Cristo glorificado. Isaías teve também a visão do Cristo glorificado. Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, todos eles tiveram a mesma experiência. Caíram quebrados humildemente aos pés do Senhor. Você também deve e pode fazer isso. Assim encerro, meus irmãos, dizendo a vocês: tenhamos todos a visão do Cristo glorificado, guardando a nossa identidade, a nossa espiritualidade, guardando também a nossa responsabilidade e, por fim, guardando a nossa humildade. Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração final. Grandioso Senhor, nesse momento eu te agradeço pela oferta da tua palavra ao teu povo, te pedindo, ó Pai, que tu possas administrar tudo isso em nossos corações, nos permitindo que as verdades vindas do teu trono, Senhor, encontrem lugar fértil em nossos corações. Abençoe a tua igreja, abençoe a cada irmão que está agora no seu lar escutando essa mensagem, a todos a qual esta mensagem possa alcançar nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe com a tua presença gloriosa. Nos faz, Senhor, termos consciência da nossa identidade. Nos faz, Senhor, manter a nossa espiritualidade. Nos faz, Senhor,
agir no mundo com responsabilidade. Nos faz, Senhor, comportar-nos com humildade. Em nome de Jesus. Amém.